Galera, toda vez que heróis e vilões estão quebrando o pau, pô, é prejuízo pra caramba, né? Prejuízo é gigante. São prédios, casas, construções, várias coisas destruídas. E eu não duvido nada que morra muita gente nessas lutas, vocês sabem disso. Pô, aquelas pedras, aqueles prédios todos. Agora, alguns heróis são realmente especialistas em causar estragos. Os caras são mais perigosos que os vilões. E é dessa galera que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos lá! Hey Nerd Trunks, Peter aqui. Lembrando que todas as camisas que eu uso estão na lojainerd.com. lojainerd.com. Porque muita gente pergunta, onde é que eu compro essa camisa que o Peter tá vestindo? Galera, todas as camisas que eu uso aqui, eu vou estar na loja Nerd. Vou comprar onde? Que loja? Do concorrente? Não vou, né? Então na lojainerd.com e tá lá. Só não vai comer o cheirinho, mas se pedir também, a gente providencia. Valeu, galera, vamos lá. Bem, é o seguinte, os danos colaterais das lutas entre os heróis e os vilões são uma coisa pouco comentada nos quadrinhos em geral, ok? Mas já teve histórias focadas sim. Na real, por exemplo, se você pegar The Boys, os quadrinhos e a série, é basicamente isso. Sobre os problemas que os heróis causam e ninguém fala. E é claro que tá cheio desse tipo de problema na Marvel e na DC, lógico. Aquilo que você vê em The Boys também tem que ter nas outras editoras. Só que Marvel e DC mostra só coisas lindas, né? Alguns heróis até tentam evitar ao máximo. Eles têm um tipo de plano de contingência, digamos assim. Mas outros querem mais é ver o circo pegar fogo. E muitas vezes acabam sendo piores do que os vilões. Se liga. Superman. O Superman, infelizmente, faz parte do time que toma cuidado. Felizmente. Ele toma mais ou menos, né? Ele se preocupa realmente com a segurança das pessoas. Mas nem isso impede, às vezes, o Superman de acabar com boa parte de Metrópole. Aliás, Metrópole é saco de pancada, né? Porra, parece Olivia contar o Popeye e o Brutus, não é verdade? A gente chegou a ver isso justamente no filme do Homem de Aço. Na luta dele contra o General Zod. Galera, o que foi aquilo? Os dois acabaram com o Metrópolis inteiro. Na boa, eu ia falar, porra, vai lutar pra lá, meu amigo. De modo geral, o estrago causado pelo Superman é mediano. Porque ele realmente é muito cuidadoso. Por mais que você tenha visto Metrópolis desabando, ele é cuidadoso. Mas poderia ter sido muito pior em várias ocasiões. O cara é o herói mais poderoso daquele universo, e não é à toa. Mas até por conviver bastante com o povo, né, trabalhando como repórter do Planeta Diário, o nosso querido Clark Kent tem bastante empatia, tem bastante sabedoria suficiente para não sair simplesmente chutando balde. Liga da Justiça. De forma geral, a Liga da Justiça, o principal filme de heróis da DC, do qual o Superman inclusive faz parte, é bastante contido nos estragos, né? De forma geral. Mas é meio impossível não quebrar nada quando você tem tanto poder junto, né? Tipo, muita gente, sabe? Tanto de um lado como do outro. Se a gente falasse em termos de prevenção aos danos, eles estão muito bem equipados. É só a gente pensar em heróis como, por exemplo, o Lanterna Verde e o Flash. Eles poderiam facilmente salvar uma cidade inteira, literalmente segundos. E mesmo assim, muitas vezes o estrago é grande. Mas a gente está falando de um grupo de heróis que enfrenta ameaças do nível de um Darkseid ou coisa parecida. Inimigos de outros planetas, né? Talvez até de outras dimensões. Então é muita coisa, gigante. Dá pra passar um paninho pra Liga da Justiça. Mas aqui o estrago já começa a ficar grande demais. E perigoso demais, lógico. Homem de Ferro. O Homem de Ferro, por outro lado, ele já é um herói bem conhecido justamente pelos estragos que ele causa, preste atenção. E no caso do Tony Stark, esses estragos vão além dos prédios de Nova York, que também sofrem bastante com ele. E eu tô me referindo aqui ao seguinte, especialmente à época da Guerra Civil. A primeira Guerra Civil, né, onde os Vingadores foram rachados no meio, muito por conta de um certo extremismo do Tony Stark. Essa Guerra Civil levou, sabe, todo mundo a batalhas não só muito tensas, né, onde muita coisa foi destruída, mas também uma série de acontecimentos problemáticos, que causaram mais danos ainda. Pensa o seguinte, que foi durante a Guerra Civil que começou, com certeza, a invasão secreta dos Skrulls, mas ninguém viu. Ninguém se deu conta disso justamente porque estavam lutando todo mundo entre si, então ninguém estava prestando atenção na invasão Skrull. O Homem de Ferro geralmente é o último a pensar nesse tipo de consequência, sabe? Ele é meio que um Goku, a verdade é essa, um pouquinho, né? Então faz sentido colocar boa parte da culpa nele, mas não toda, óbvio. Vingadores. Como não, né, galera? Os Vingadores também causam muito estrago. E parece ser mais um problema logístico do que qualquer outra coisa, você vai entender. Se a gente entra numa comparação com a Liga da Justiça na DC, por exemplo, os Vingadores eles não têm um Lanterna Verde ou um Flash, como eu falei. E mais do que isso, os heróis da Marvel são mais centrados na cidade de Nova York mesmo. Eles estão sempre ali, né, que muitas vezes acaba virando campo de batalha. Ou seja, Nova York é a metrópolis da Marvel, ok? Pô, Nova York, imagina aquela cidade cheia de gente, prédios, tudo mais. Não tem como dar bom, né? Então sim, na prática os Vingadores são muito mais destruidores do que a Liga da Justiça. Pelo entorno mesmo, sabe? Pelo lugar onde eles lutam. E principalmente
dependendo da formação da equipe. Imagina, vamos lá, imagina, por exemplo, o Coisa, do Quarteto Fantástico, e o Hulk, no mesmo lugar, no mesmo time. Talvez até o Tony Stark, com a armadura Hulk Buster do Homem de Ferro. Você consegue imaginar esse trio? Isso não é uma equipe de super-heróis, é uma empresa de demolição. E sem trocadilhos com o Demolidor, porque nem causa problema assim, coitado. Sentry. Agora, quando o assunto é estrago, também vale a pena demais a gente falar desse cara, o Sentry, né? Ou o Sentinela. Aquele que pra muita gente é o herói mais poderoso da Marvel. Pô, pra mim é, ok? O cara já salvou o mundo, até o universo algumas vezes. O problema é que o Sentry vem com uma surpresa desagradável. É um Kinder Ovo do mal, ok? Essa surpresa responde pelo nome de Vácuo. Né? Uma segunda personalidade completamente maligna. Nada a ver com ele, mas que é essencialmente a mesma pessoa. Quem assistiu Corrida Espacial vai lembrar muito do Capitão Guapo. Eu sei que não é pra maioria aqui, mas quem for muito das antigas já comenta aqui que sabe o que eu tô falando. Aí com isso, ok? Direto ou indiretamente, o Sentry acaba sendo responsável pelas várias atrocidades que o Vácuo já cometeu de propósito, incluindo aí a morte de muita, mas muita gente mesmo. A solução teve que ser drástica em alguns momentos, né? Com a memória do Sentry tendo que ser apagada, por exemplo. Principalmente depois que o Vácuo se tornou praticamente o guarda-costas do Norman Osborn na época do Reino Sombrio. Rapaz, ficava ali no cantinho, né? O Sentry ali, aqueles malucos todos do time do Reino Sombrio ali, do time do Norman Osborn, tudo maluco. Mas fala, olha, a gente é maluco, mas não mexe com o Sentry não. Com o Bob Rames, não mexe com ele não. Batman. Tu achou que esse cara não ia entrar nessa lista, né? A gente tem aqui um caso muito, mas muito específico. O Batman ele não tem poderes, você sabe disso. E até mesmo por causa disso, Gotham tá sempre mais ou menos inteira, no que depende dele. Só que os vilões do Batman, claro, não tem tanto cuidado assim com as propriedades dos cidadãos de Gotham. E sempre estão destruindo alguma coisa, sempre. Principalmente uma galera, como por exemplo o Bane e o Coringa. Só que eles só fazem isso justamente porque o Batman tá lá. O problema dos inimigos do Batman é que eles estão numa guerra contra o Batman. Seja por vingança ou qualquer coisa assim. Por causa disso, dá pra dizer que sim, o Batman acaba causando um estrago gigantesco em Gotham, indiretamente, né? Porque ele não destrói nada, mas quem destrói só faz isso justamente pra pegar ele, pra pegar o Batman na porrada. A simples presença do Batman em Gotham já é um problema pra cidade, mesmo ele não fazendo nada, sabe? Não é loucura isso? Aliás, loucura como qualquer coisa adjacente ao Batman, né? Hulk. Mas galera, na boa, provavelmente o herói mais associado com danos colaterais é ele, né? O Gigante Esmeralda. O tanque de guerra dos Vingadores, mais conhecido como Hulk. Quando o Dr. Bruce Banner se transforma, as empresas de transporte de entulho de Nova York já se preparam. Caramba, lá vem o Hulk, né? Porque vai ter estrago, vai ter trabalho pra caramba pela frente pra essas empresas. Não tem jeito. Não é exagero dizer que o Hulk já causou muito mais estragos do que alguns vilões grandes, inclusive. E o motivo disso é basicamente porque ele é berserker, ele não sabe, ele não se controla. O Hulk é como uma criança super forte. Ele não pensa em consequências. Aliás, ele mal pensa, na verdade. Ele sai detonando tudo que tiver pelo caminho. Eu acho difícil que algum herói tenha causado mais estragos do que ele, de verdade. Sabe? Porque você pode até falar, não, Peter, mas esse personagem aqui é muito mais poderoso, ele quando faz alguma coisa, ele causa muito mais estragos do que o Hulk. Sim, só que o Hulk é o tempo todo, cara. O Hulk já, pisou, dividiu o continente. Que coisa mais estragada do que isso? Né? Estragante, estragosa. Eu não sei como fala isso. Mas, o cara é um estragador ambulante. Agora, cá entre nós, não era esse Hulk de pisar e dividir continente que você queria ver no Semi? Não tá faltando isso? Por que ele é assim nos quadrinhos e lá ele tira selfie no Semi? Isso é de doer, na verdade? Mas comenta aqui embaixo. Tem algum outro personagem que você acha que causa mais estrago do que esse aqui que eu falei? Pode ser anime também. Se você manja de anime, pode botar aqui. Quem sabe a gente não faz uma lista 2. Toca aqui agora. Se inscreve no canal. Esse canal conversa com você sobre nerdice. Nada além. Nerdice é o limite, sacou? Eu não misturo nada fora disso. Então, esse canal, pra você que quer saber sobre quadrinhos, super-heróis, cinema, séries, eu gosto demais de estar com você aqui. Se inscreve, ativa o sininho e eu espero você já no próximo vídeo, que é já já, né? Valeu, galera! Fui!